Ah, algumas pessoas vindo aqui no canal querendo me inflamar, querendo saber a minha opinião sobre essa treta aí do Elon Musk com o Alexandre de Moraes. A minha opinião é: o Elon Musk está errado. Prepotente, mimado, acha que é o dono do mundo, age como um adolescente mimado pelos pais e acha que não há lei no Brasil. Na verdade, as leis no Brasil são porcas, né? Geridas por políticos corruptos. Mas temos que conceber uma seguinte situação. Vocês sabiam que o governo do Bolsonaro cedeu a Starlink do Elon Musk as comunicações dos órgãos de defesa do país? As Forças Armadas. Gente, estamos falando de entregar a um estrangeiro as comunicações dos órgãos de defesa do país. Bom dia. Isso não existe em lugar nenhum do planeta, gente. E hoje de manhã houve uma notícia de que esse Elon Musk está incentivando e promovendo uma espécie de 7 de setembro reaça no Brasil, fazendo algum tipo de convocação a bolsonaristas, pessoas da... Não digo bolsonaristas, pessoas da extrema-direita no Brasil. Aquele pessoal que é realmente reaça mesmo, que pula na frente de caminhões, que invade o Congresso Nacional, que faz cocô em cima de peças do Tesouro Nacional, né, do Congresso. O povo que fica pegando o celular assim para chamar alienígenas para salvar o país. Essa gente que realmente é alienada. Nós temos pessoas no Brasil da direita, centro e esquerda que são pessoas sensatas. Mas nós temos pessoas que são baderneiros, que são loucos. O pessoal foi para frente de quartéis, gente. Um taxista marchando, uma marcha misturada com uma rebolada na frente do táxi onde trabalha. Nós vimos pessoas orando para pneus. Isso é alienação, gente. E é justamente esse tipo de pessoa que é atingida por esses chamados de uma pessoa que tem qualquer interesse no Brasil, exceto o bem do país. O Brasil concentra uma grandiosa quantidade de recursos que não são aproveitáveis justamente porque esse país não investe em nenhum tipo de tecnologia. Se o Brasil fosse um país sério, eu seria um dos melhores cientistas do país. Eu tenho um monte de projetos, mas não há interesse nenhum em expor nenhum outro projeto no Brasil. Há vários anos atrás, eu expus um esboço de um braço que era ativado por terminações neurais na pele, numa feira de ciências. E aí, na época, eu propus que eu precisaria de um valor para a construção de um protótipo perfeito, porque o que eu tinha feito funcionava, mas era todo cheio de armações de metal. Eu não tinha nota para eu fazer um bacana, com um silicone caro, semelhante à pele. Pois bem, eu decidi não patentear o meu projeto, justamente para que outro país criasse alguma coisa. Criaram na Alemanha, agora recentemente, e já estão testando. Não é igual ao meu, mas é parecido. Ei, Amora, lindúcia! Amora, olha, ela tá tímida, gente. Vem cá, Amora! Tchutchucona! É parecido. Não tenho preocupação nenhuma deles terem copiado algum parâmetro do meu projeto. É pro bem das pessoas, né? Mas o que é que esse Elon Musk quer no Brasil? Ele já tem o controle das comunicações das Forças Armadas. É um sujeito que curte uns foguetes aí, um negócio para sair do planeta. E o Brasil tem 97% das reservas de nióbio do planeta. Material necessário, né, para a construção de foguetes. O sujeito está pouco se lixando pro Brasil, gente. Ele quer nióbio. Nem ouro, prata, diamante, não. Ele quer nióbio. É o único interesse dele no Brasil. E aí, essa situação do X aí do Twitter, olha, se existe uma regra a ser seguida no país, tem que seguir aquela regra. O que foi pedido inicialmente é apenas que tivesse um representante aqui no Brasil. E outra aqui, ele vem promovendo uma participação, uma proteção aos atos do 8 de janeiro muito grande. O Brasil sempre foi um refém da alienação. Muitas pessoas não estudam e têm opiniões baseadas apenas no que a internet fala. Pois bem, vou citar um caso antigo. Quando houve a instauração do golpe militar de 64, na época, o governador Carlos Lacerda, governador da Guanabara, em 6 de junho fez uma série de viagens à Europa para promover, junto a grandes autoridades, a validade, a necessidade do golpe militar de 64, dizendo que era necessário termos um governo honesto no Brasil. O período da ditadura foi marcado por grandiosa corrupção no país.
As pessoas realmente são alienadas, são ludibriadas no país o tempo todo. São pessoas que têm uma alienação muito grande. Aqui, por exemplo, estou passando em frente aos testemunhos de Jeová, o pessoal que bate na minha porta lá todo domingo e eu jogo água fria. São gente totalmente alienada. Se a mãe de uma dessas pessoas ali estiver precisando de transfusão de sangue, eles proíbem, eles deixam a pessoa morrer no hospital. O que você vai fazer com o sangue, rapaz? Depois que você morrer vai virar tudo podridão, tudo terra. Só vai apodrecer, vai ser comido pela terra. E por causa dessa alienação religiosa, essa gente que acredita nessa babaquice, vai lá no meu portão, eu no domingo, bêbado igual um gambá, e eles vão pregar pra mim que eles estão certos. Pois eu quero que eles vão à merda. A alienação no Brasil é tão grande que você entra numa igreja, você não tem direito de questionar nada que aquele pastor está falando. Ele pode estar falando uma coisa completamente sem nexo. Se você questionar, ele está com o microfone e você não, ele te expõe lá, te humilha, porque ele quer ser o dono da verdade. Ele está moldando a sua cabeça. Assim funciona o processo de alienação das pessoas. Tira das pessoas a razão e as doutrina ao bel prazer, a imagem e semelhança do seu respectivo doutrinador. São bobos, não. Você já falou isso. São sim. E aí? Vai vendo. E aí, a respeito dessa treta aí do Elon Musk, olha, gente, nós temos visto aí algumas coisas exóticas que ele vem fazendo, né? Parece que a namorada dele é um robô. Até que, em certas partes, ele até tem razão. As pessoas estão traindo tanto. Já não há mais confiança. Já não há mais honestidade. Muitas vezes a pessoa acha uma carteira que tem dono e não devolve porque tem dinheiro. Acha um bem de outra pessoa e fica para si como se fosse seu. Mente para proteger os outros. Age de falsidade. Mas alguns atos excêntricos desse Elon Musk aí o colocam realmente como uma pessoa egocêntrica, que não respeita nada, que se coloca acima dos governos, das democracias e se acha mais importante do que outras pessoas no planeta. Muito se fala sobre ele ser o anticristo, podem ficar despreocupados, não é não. Se fosse eu, saberia. Eu tenho dons telepáticos que são um pouco estranhos. Essa noite, por exemplo, eu consegui visões do passado, de um passado muito remoto, muito mesmo. Muito, mas assim, coisas que vocês não fazem ideia. Coisa de 12 mil anos atrás. E foi interessante. Eu pude ver até como era o rosto daquelas pessoas. O que estavam fazendo, como falavam, como conversavam. Interessante. Também pude ver outros seres que não são daqui, junto a eles. Até mesmo o formato dos rostos. Muito interessante. Isso é um dom que eu possuo. As pessoas que me conhecem de perto sabem que eu estou falando sério realmente a respeito disso. E eu posso ver coisas que as pessoas não podem ver. Os meus dons telepáticos são estudados há mais de 10 anos por 2 parapsicólogos. Mas falando de coisa séria, acerca da política atual brasileira, as pessoas no Brasil se dividem em direita e esquerda, mas não se dividem pelo país. Por quê? Sendo comprovado que houve a entrega das comunicações, da defesa do país a uma pessoa estrangeira, gente, isso beira o absurdo. Beira o absurdo. Então, se ele quiser tomar o país agora mesmo, ele pode? Claro, as comunicações dos órgãos de defesa todos estão na mão dele. Imagina se ele vira para os Estados Unidos, ó, quanto você quer pelo Brasil aí? Nós não teremos comunicação entre os órgãos de defesa do país. Seria fácil demais qualquer entidade de fora adentrar no porto de Santos, por exemplo, com vários exércitos e tomar o país. Mas, por hora, ele está pensando apenas em fazer uma baderna em 7 de setembro, convocando esse pessoal reação mesmo, os reaça. Os que pulam na frente de caminhão ficam agarrados lá, parecendo um broche, um chaveirinho. Dureza, gente, dureza. Sabe, o Brasil é manipulado desde muito tempo. Em escolas, em vários locais do mundo, é tratado o ato de 64, que instituiu a ditadura militar, como o golpe de 64. Em escolas fora do Brasil, e eu sou antropólogo, eu tenho contato com vários povos. Tudo isso é tratado como um golpe. E é dito que os militares do Brasil venderam a ditadura para os Estados Unidos. Receberam valor para que fosse instituída a ditadura. E a única razão não era sequer o medo do comunismo se instaurar no Brasil. Afinal, João Goulart e Jânio Quadros não tinham qualquer ligação com o comunismo dito da União Soviética, antiga União Soviética, no pós-guerra, em 1948, quando houve a divisão do mundo, a bipolarização do mundo. A Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. O medo do comunismo instaurado no Brasil foi orquestrado pelos americanos.
Porque o Brasil é o país-chave da América do Sul. E é por isso que países como Cuba e Venezuela recebem sanções até hoje. A alienação é um problema sério. Toda alienação de pessoas provoca danos irreparáveis à humanidade. Por esse motivo, em países árabes, uma hora dessa, tem mulheres que estão algemadas e usando burca. Claro, se der liberdade demais, o Ricardão toma conta, mas eu não creio que era necessário chegar a algemar, né? Complicado. Isso tudo é alienação. Quando você nasce, em poucos segundos, você já recebe uma programação que vai ser sua para a vida toda. Você recebe uma religião, um time de futebol para torcer, entre outras coisas. Você não terá liberdade. Quem de vocês, se o seu pai e a sua mãe for evangélico, quem de vocês vai crescer um bandista? Você terá liberdade para escolher? Terá não. Você vai ser obrigado a acreditar numa coisa, querendo ou não. Isso tudo é um processo humano, assim como o processo de alienação. Isso não começou de uma hora para outra. Em 2014, eu já verificava essa mudança de comportamento nas pessoas do Brasil. Naquela época dos golpes, das grandes manifestações nas ruas, que paravam sem violência, e tomavam as cidades contra a corrupção. O gigante acordou. Aquele comportamento reaça, sabe? Onde foram parar essas pessoas? Elas só aparecem quando são convocadas por uma força. O poder da alienação age diretamente nas mentes das pessoas. Diretamente. E tira das pessoas a capacidade de pensar por si só. Pois bem, minha opinião sobre o Elon Musk é que o Elon Musk está errado. A única coisa que ele quer do Brasil é o nióbio. Somente isso. Ele está pouco se lixando para o país. Ele precisa do nióbio para continuar suas brincadeiras de construir foguetinhos. Não tem nióbio lá, mas ele tem grana. E ele já percebeu que é fácil demais de conseguir entrar na mente de brasileiros. E ele percebeu também que o comportamento da ultradireita é entreguista. E ele terá acesso livre, espontâneo e de boa a todo o nióbio que precisar. Vocês que vestem blusa da seleção não torcem pelo país. Vocês torcem contra um comunismo que nunca existiu desde a época da ditadura, que lhes foi ensinado pelos seus pais, assim como a religião que vocês seguem.